Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa escola para pregadores iniciantes. Dando continuidade à nossa aula sobre as cartas paulinas, no vídeo de hoje trataremos sobre Tito e Filemon. Estamos chegando ao fim desta belíssima temática sobre as cartas paulinas, estas 13 missivas do apóstolo Paulo que nos servem de alicerce para seguirmos uma vida cristã sadia e que com certeza nos levará ao céu. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais acerca da palavra de Deus e que tenha aproveitado ao máximo os vídeos que aqui postamos. Eu quero deixar aos nossos alunos uma novidade. Nós estaremos lecionando a lição do último trimestre de 2019 e faremos isto ao vivo. A nossa aula será uma aula ao vivo, onde o aluno poderá interagir conosco. Então fique ligado e não perca estas aulas. Gentil desde o nascimento. Diferentemente de Timóteo, que tinha pai grego e mãe judia, Tito tinha os pais gregos. Isto é, ele era 100% gentil. Não se sabe muito acerca de Tito. Talvez ele se converteu a Cristo na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, mas também pode ter sido um dos primeiros cristãos de Antioquia. O nome de Tito não aparece em Atos dos Apóstolos. No entanto, nós encontramos menção deste obreiro nas cartas aos Gálatas, na segunda carta aos Coríntios e na segunda carta a Timóteo. Este obreiro, este homem, estava sempre à disposição da obra de Deus e, portanto, estava sempre pronto a servir o apóstolo Paulo. Para entendermos o contexto histórico desta epístola, torna-se necessário tratarmos de uns acontecimentos mais significativos. Após a sua prisão em Roma, esta prisão que durou cerca de 2 anos e foi uma prisão domiciliar, Paulo é liberto e após sua libertação ele vai para Éfeso. Chegando em Éfeso, ele deixou ali Timóteo para supervisionar as igrejas da Ásia. E dali o apóstolo dos gentios partiu para a Macedônia, de onde escreveu a primeira carta a Timóteo. Algum tempo depois, Paulo vai a Creta e deixa ali Tito, cuja missão é supervisionar as igrejas cretenses. Saindo dali, o apóstolo Paulo segue para Nicópolis, na Acaia. E foi de Nicópolis ou da Macedônia que Paulo escreveu esta missiva ao seu cooperador chamado Tito. Algum tempo depois, Paulo vai para Troade, onde é subitamente aprisionado e levado a Roma e encarcerado em uma masmorra. Foi neste tempo que Paulo escreveu a sua última carta, a segunda carta a Timóteo. E finalmente, no ano 67 depois de Cristo, na Via Óstia, que ficava quase 5 quilômetros fora da capital, Paulo é decapitado e chega o fim da carreira de um dos maiores evangelistas que o mundo já viu.
Nesta missiva nós temos uma soma de instruções compreendendo a doutrina, a moral e a disciplina. John Stott, falando acerca desta carta, ele diz que a ênfase desta carta é o dever nas 3 esferas que atuamos: igreja, família e o mundo. João Calvino é da opinião de que esta epístola é tanto uma missiva individual do apóstolo Paulo, quanto uma epístola aos cretenses. Tito vai para Creta, uma ilha pequena do mar Mediterrâneo, e ali tem a missão de pôr em ordem algumas coisas que precisavam melhorar e também estabelecer presbíteros nas igrejas locais, cuja missão era de dirigir, pastorear e zelar pela sã doutrina. Esta carta foi escrita a Filemon, um rico senhor de escravos que residia na cidade de Colossos. Não sabemos se Filemon era o líder oficial daquela igreja local. O que sabemos é que Filemon hospedava em sua casa a igreja do Senhor. Também somos informados que a sua esposa se chama Áfia e que o seu filho se chama Arquipo. Provavelmente esta epístola tenha sido escrita no mesmo período da carta aos Colossenses, no ano 62 depois de Cristo. Acerca do local da escrita, é de comum acordo entre os estudiosos bíblicos que esta carta foi escrita de Roma, da primeira prisão de Paulo. Esta prisão foi domiciliar. A epístola gira em torno de um escravo chamado Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon, mas nós somos informados pela epístola que Onésimo foge. E tudo indica que ele foge levando algum pertence de Filemon. Onésimo sai de Colossos e agora se encontrava em Roma. E foi justamente em Roma que Onésimo teve esse encontro pessoal com Paulo. Como Paulo tinha liberdade de receber pessoas em sua casa e anunciar a Cristo, e como Paulo estava preso também em Roma, nós podemos entender que Onésimo teve um contato direto com Paulo em sua residência ou em alguma outra prisão. Paulo, estando diante de Onésimo, o apóstolo começa a fazer o que ele mais sabia, evangelizar. Ele evangeliza Onésimo e Onésimo abraça a fé. Onésimo se torna um cristão. Onésimo passa agora a ser um cooperador do apóstolo Paulo. Só que Paulo sabia que Onésimo ainda era um escravo e que tinha um senhor, e que o seu senhor era amigo do apóstolo, e o seu nome era Filemon. Paulo, sabendo que deveria enviar Onésimo de volta, ele escreve esta epístola a Filemon. E a intenção desta carta, a tônica desta carta, é o perdão. Paulo vai interceder junto a Filemon pela vida de Onésimo. Perdoe aquele a quem Cristo já havia perdoado e que não viesse punir aquele por quem Cristo já havia sofrido.
Nós podemos perceber no ministério do apóstolo Paulo que ele não deixava as suas obras pela metade. Nós podemos perceber isto na sua carta a Tito, quando ele escreve no capítulo 1, versículo 5, dizendo que havia deixado Tito para pôr em ordem algumas coisas que ainda restassem e estabelecer-se presbítero em cada cidade. Não é diferente com este escravo. Paulo ganha para Cristo, mas sabia que ainda existia pendências pessoais do escravo para com o seu senhor. E Paulo então torna-se um intermediador entre o escravo e Filemão.